O que mais me dava raiva é quando alguém falava, essa animação é fácil, você só precisa usar o index para fazer. E eu pensava, caramba, o que que é esse index que eu não sei o que que é? Mas calma, se você também não sabe o que que é o index, não se preocupa porque hoje eu sei e vou te explicar. Primeira coisa, ignora essa mudança de figurino. Eu não consegui gravar ontem e então eu estou gravando antes de ir para o trabalho, mas tudo bem, porque a mensagem principal não vai mudar. Temos essa animação e ela, em princípio, é uma animação simples, mas para quem domina essa história de index, porque se você não sabe como usar, você vai pensar, poxa, não parece ser tão fácil assim. Enfim, eu vou te mostrar como é que faz ela e você vai ver que se você tiver uma base, ela não vai ser tão difícil assim. O que que vamos fazer? Vou duplicar aqui, ó, essa animação e eu vou manter só um carinha aqui e vou tirar todas as expressões dele. E daí a gente vai conseguir fazer isso que eu quero mostrar para vocês, ok? Então vou tirar os efeitos, vou tirar as expressões. Tudo que vai restar é uma camada. Vou colocar a câmera também, tá? Porque a câmera ela vai ser útil para posicionar a camada exatamente onde ela estava antes. Então a gente tem aqui essa camada e ela tem essa animação. E é só isso, tá? É só uma animação de rotação. E daí, se a gente observar mais a fundo a animação original, e daí eu vou voltar na composição, ela tem três expressões agindo aqui. Quais são essas expressões? Primeira expressão, toda vez que eu duplico uma camada, ela vai reposicionando a camada nova alguns pixels acima. Dessa forma aqui, ó. Eu acho que está um pouquinho sutil demais para ver, mas deixa eu dar um zoom aqui, ó. Conforme eu vou duplicando a camada, ela vai colocando acima, certo? Como tem bastante camada, está um pouco pesado, mas ela apareceu aqui. Essa é a primeira expressão. Segunda expressão. Tem um degradê rodando e esse degradê se dá com esse efeito aqui, ó. Deixa eu colocar em solo. E na última camada lá, ó. Essa aqui não é a cor original. Essa cor está sendo dada por esse efeito, que é o fio. A cor original desta camada é essa aqui, esse azul. Então tem uma expressão que vai fazendo que conforme a gente vai duplicando as camadas, a cor vai criando um gradiente, certo? E a terceira expressão é essa que dá esse efeito aqui, ó, que é um delay entre a rotação. Você está vendo que aqui tem um movimento diferente? Isso é um delay criado. Então a primeira camada ela vai rodar, essa aqui de baixo, né? Vai rodar depois de todo o resto, né? Começa rodando lá em cima e daí a cada nova camada ela vai rotacionando um pouquinho depois, certo? É isso aí. Eu acho que essa aqui é a que roda primeiro e depois as outras vão com delay. Enfim, não tem problema. E é isso que eu quero te mostrar como que se faz, porque tudo isso você vai fazer usando o index. E o que é o index? O index é esse númerozinho aqui, ó. Tá vendo meu mouse? Então, o index dessa camada é o 1, o index dessa camada é o 2, 3, 4. E por que que isso é importante? Porque eu posso pegar esse número e eu posso usar nos meus cálculos de expressões. Então, eu posso falar assim, eu quero que a posição desse cara seja, no y, né, seja, sei lá, 0 mais 3, ou 0 vezes 3. 0 vezes 3 vai dar 0, né? Mas seja 10 vezes 3, ou seja, 10 vezes 4. Então, cada nova camada, como ele usa o index da própria camada, ele vai modificar a posição. Nesse caso, como é que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. Eu gosto de fazer uma coisa sempre que é o seguinte, quando eu vou lidar com posição, para tornar tudo mais fácil, eu crio um nulo, vou colocar aqui, ó, vou chamar ele de underline 0. Por que underline 0? Porque quando eu parento esse cara aqui, ó, no nulo, a posição dele, em teoria, fica zerada, certo? Aqui só não estava zerada porque eu sei que eu vou querer duplicar essa camada para cima, então eu já vou deixar ela um pouquinho mais embaixo. Por que que isso
me ajuda, porque daí fica mais fácil de manipular. Quando tem valores quebrados, pode ficar um pouco mais difícil. Vou colocar 550 aqui, certo? Então, quando a gente lida com o index, você sempre vai estar provavelmente ou somando ou multiplicando. A expressão mais fácil aqui para eu te mostrar é a seguinte, ó. Aperta Alt clique, certo? E daí você vai fazer o seguinte. Você vai fazer esse valor aqui vezes o index, ou melhor, mais o index, certo? E daí ele já vai fazer, ele vai adicionar um valor do index, que nesse caso aqui é 3, ele está adicionando esse valor aqui, nesse valor. Só que a gente quer ter um pouco mais controle, né? Então o que a gente vai fazer? Eu quero que seja só no y. Então eu vou fazer essa escrita em formato de array. O que é um array? Poxa, aqui eu tenho 3 valores, né? Só que para escrever esses 3 valores nas expressões, eu tenho que usar esses colchetes, certo? Daí eu vou falar assim, ó, no primeiro eu quero que você adicione 0, no segundo eu quero que você adicione o index, e no terceiro eu quero que você adicione 0, certo? Dessa maneira, ele adicionou 3 pixels só no valor de y. Só que, a partir de agora, conforme eu vou duplicando, ó, aqui deu 4, aqui deu 5, aqui deu 6, só que ficou muito colado, né? Eu nem consigo ver a diferença. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou chamar myIndex ou qualquer outra coisa. Isso aqui é uma variável, tu pode chamar ela como quiser, tá? Vou chamar myIndex. Vou colocar aqui, ó, index vezes 15, por exemplo, tá? E agora aqui, no lugar de index, eu vou colocar essa variável. Por quê? Porque daí eu tenho mais controle. Eu coloquei um valor ali maior e quando eu duplico, agora eu consigo ver, tá vendo? Claro, né? Eu estou adicionando e quando eu adiciono no eixo y, ele vai para baixo. E isso, tudo bem, isso não é um problema, porque daí eu posso fazer assim, ó, menos index vezes 15. E daí ele vai começar a duplicar para cima. Beleza? Só que esse valor aqui, ó, o 15, é bom que ele seja manipulável de uma maneira mais fácil. O que eu costumo fazer? Eu venho aqui na camada de ajuste, eu vou travar ele aqui no cadeado, porque daí se eu selecionar outra camada, mesmo assim ele não vai sair da camada 0. E aqui eu vou adicionar aqui no Expression Controllers, um slider, certo? E aqui que eu vou colocar o 15. E agora, no myIndex, eu vou usar o chicotinho. No lugar do 15 eu vou colocar esse controlador aqui, certo? O que isso faz? Agora, a partir do momento que eu vá duplicando, se eu quiser, poxa, 15 está legal, ou não, 15 não está legal, eu quero, sei lá, 17. Eu manipulo aqui. Ah, eu quero 20. E daí eu tenho a capacidade de modificar depois que já aconteceu. Né? Depois que eu já coloquei as expressões, se eu quiser ajustar, eu ajusto aqui, certo? Isso é uma facilidade que a gente tem quando a gente usa um slider para controlar uma variável. Deixa eu deletar tudo de novo. E agora, bom, a primeira expressão é essa aí, tá? Tá resolvido. Então, se eu duplicar isso aqui várias vezes, eu já tenho a animação. Só que ela está acontecendo sempre ao mesmo tempo. Isso porque, na animação que eu mostrei para vocês, na rotação, eu coloquei uma expressão. Qual que é essa expressão? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro, deixa eu dar uma roubadinha no jogo aqui. Eu quero lembrar bem certinho como é que eu fiz ela, tá? Ó. Ah, tá. Beleza. E então é o seguinte, ó. Como que funciona isso aqui? Eu vou construir junto. Nem sempre eu sei as expressões assim de cabeça, mas vamos construir junto. Eu usei uma expressão chamada value at time. Como que funciona isso? Eu falo aqui, ó. Eu estou aqui, né? Eu apertei Alt clique aqui, certo? Eu apertei Alt clique aqui, ó, na propriedade, certo? Daí habilitou a expressão e ele já veio junto com esse parâmetro aqui, ó. Ah, você está falando do valor da rotação y aqui, dessa camada, certo? E depois disso eu coloco essa expressão aqui, ó, value at time. Como é que funciona o value at time? Você fala assim, eu quero o valor dessa propriedade no tempo 2. Vou colocar aqui, ó, no tempo 1,5. 1,5. Por que 1,5? Porque eu sei que está bem no meio da rotação. Ó,
Agora essa camada, deixa eu colocar a mesma expressão aqui embaixo também, só para ficar mais didático. Aqui é o Z, né? Ó, eu falei que eu quero no tempo 1.5, ou seja, essa animação no tempo 1.5, que é mais ou menos aqui, né? Vai ser 1:15. Deixa eu desabilitar a expressão só para você ver. Era mais ou menos isso, entendeu? Então, só que isso é dinâmico. Então, eu posso falar o seguinte, eu quero animação no tempo, vai ser, o que é o tempo? O tempo é o tempo corrente atual, que é representado aqui, ó, por esse número, né? 1 segundo e 20 frames. Tempo mais 2, ou menos 2. Vou colocar menos 1 aqui, ó. Tempo menos 1. E aqui, tempo menos 1 também. O que significa isso? Apesar do keyframe estar aqui, a animação só vai começar depois de 1 segundo. Você está vendo? Ó? Então, é tempo menos 1. Eu quero a animação do tempo menos 1. Então, rolou 1 segundo. Agora é que a animação vai começar a rolar. E só 1 segundo depois disso é que ela vai terminar. E por que esse value at time é legal? Porque a partir disso, a gente pode manipular usando também o index. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável para tempo aqui, ó. Então, ó, var meu tempo, como eu comecei em inglês, vou terminar em inglês. My time é igual time. E aqui eu posso usar o index de alguma maneira, menos, vou colocar entre parênteses aqui, porque provavelmente eu vou multiplicar isso, tá? Index vezes delay. Esse delay pode ser qualquer valor que seja, tá? E para isso eu vou criar uma variável chamada delay. E vou também criar um slider chamado delay. Delay. Esse aqui era o meu y, py. Vou pegar o chicotinho, ligar aqui no delay. Opa, não deu certo. Certo, agora sim. E aqui, ao invés de usar essa expressão aqui, tempo menos 1, eu vou usar essa daqui. My time. Vamos ver se funcionou isso? Beleza. E aqui eu vou usar a mesma expressão, só que aqui, lembrando que é Z rotation, né? Como eu só copiei e colei, é bom que eu ajuste isso. O que vai acontecer? Primeiro deixa eu colocar um valor pequeno aqui. Então, atualmente, ó, como está em 1, né? Eu estou fazendo o index, e o meu index aqui já é 3, vezes o delay, que é 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Então, a partir do segundo 3 é que ele vai começar a fazer o movimento, certo? E agora, conforme eu duplique isso, ó, começou aqui, 1 segundo depois ele está fazendo outro, né? Que é um tempo consideravelmente longo. Só que eu não quero que isso comece só depois de 3 segundos. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descontar essas duas camadas aqui do início. Daí o que eu faço? Ou eu coloco elas para baixo, e tudo bem, seria mais fácil, certo? Que daí ó, até a posição da camada mudou, né? Porque ela estava considerando o index começando em 3. Ou eu desconto. Se eu quiser descontar, eu vou fazer aqui ó, uma variável aqui, ó, tanto na posição quanto na rotação. Eu posso criar uma variável var adjust. Daí eu vou colocar o número de camadas que eu quero subtrair. Aqui acima eu tenho 2. Então agora, sempre que eu usar o index, eu vou usar o index menos o adjust, certo? Se eu tivesse umas aulas de matemática básica, eu saberia qual que acontece primeiro aqui. Como eu não sei, eu sempre vou colocando entre parênteses para garantir que eu estou fazendo certo. Mesma coisa aqui, então, ó. Vou pegar essas duas camadas e vou subtrair elas do index. Ok? Daí agora, ó, a partir de 1 segundo, né? Esse 1 segundo está certo agora, porque foi o valor que eu coloquei aqui de delay. Ela vai começar a se mover. E daí aqui, ó, eu posso colocar um valor menorzinho. Ao invés de ser 1 segundo, eu vou colocar 0.1.
Tá vendo? Ó, já está funcionando, né? No caso da animação original, eu tinha colocado 0,01, tá? Só para você ter uma referência, 0,01. Daí ficava mais ou menos assim. Se eu duplicar, vocês viram que é um pouco pesadinho, né? Mas tudo bem. Deixa eu salvar isso aqui. Se eu duplicar isso aqui, dezenas de vezes, eu já vou ter uma animação parecida com aquela. Deixa eu ajustar isso aqui para 25. E ó, aqui já está acontecendo. Só que ainda falta uma coisa, né? Tem uma coisa que a gente ainda não fez, que é o seguinte: a cor. E a cor eu coloquei de maneira estratégica, por quê? Porque ela é feita com uma expressão um pouquinho diferente. Primeira coisa, a cor eu apliquei um efeito fill aqui. É o que eu vou fazer aqui, tá? Vou tirar o cadeado, vou selecionar essa camada e vou vir aqui em Generate Fill. Vou escolher aquele verdinho água que eu tinha antes. Mais ou menos aqui. Vou dar um OK, certo? Acho que era um pouquinho mais escuro só. Pode ser aqui. E agora é o seguinte, tá? Como é um efeito fill e eu quero fazer com que oscile entre essa cor e essa daqui, se eu modificar a opacidade aqui, ela some com a minha camada toda. Só que de uns tempos para cá, o After tem uma opção bem legal aqui nos efeitos, que é o seguinte, ó. Eu apertei E para mostrar só o efeito e tem as opções de composição. E nas opções de composição, eu posso mudar a opacidade do efeito. Daí, ó, se eu coloco 0 aqui, tem a cor original. Se eu coloco 100, eu tenho a cor do preenchimento. E era basicamente isso que eu queria, né? Deixa eu modificar melhor a cor, que eu ainda não estou satisfeito. Meu tablet está meio bugado, tá? Por isso que eu estou me batendo aqui com isso. Que seja, enfim. E daí, eu vou colocar a expressão aqui. Como é que eu vou fazer essa expressão? Essa expressão, para eu fazer ela, eu preciso saber de uma coisa. Primeira coisa, eu vou colocar aqui um adjust também, que é o número de camadas que eu tenho ali em cima, certo? E agora, eu vou criar uma variável chamada myLayers. MyLayers. Por que MyLayers? Aqui eu quero saber a quantidade de camadas que eu tenho nesta composição. Para fazer isso, eu escrevo essa expressão aqui, ó. ThisComp, refere-se a essa comp atual, ponto, numLayers, certo? Menos 2, porque, aliás, menos adjust, porque eu quero subtrair essas camadas que são só acessórias, né? Não fazem parte da solução. E daí, qual que é a ideia aqui? Eu quero fazer com que o meu index comece a... Deixa eu dar uma colada aqui, porque eu não lembro exatamente o que eu quero fazer. Vou pegar a expressão aqui e daí eu explico ela. Então, tem aqui o ajuste das camadas, certo? E daí eu tenho o valor total desta camada dividido por quantidade de camadas que eu tenho vezes o index, certo? Por que isso? Porque daí dessa forma eu estou distribuindo esse valor dentro do 100%. Então vai de 0 a 100 baseado na quantidade de camadas que eu tenho, certo? Então pensa comigo assim, ó. Eu mantive lá 100%. 100% dividido pelo número de camadas, digamos que tem 10 camadas, 100 dividido por 10 dá 10, vezes o index, aí vai ser, dependendo da camada, vai ser 10, né, 1. Se for a camada 2, vai ser 2, e por aí vai. Isso faz com que os meus valores se distribuam dentro do que eu estipulei como o valor destino, né, de 0 a 100. Ele vai se distribuindo. Se eu tiver 5 camadas,
os meus valores vão ser 0, 20, 40, 60, 80, 100, né? Se eu tiver 10 camadas, vai de 10 em 10, certo? Então, esta é a lógica. Então, aqui, ó, só lembrando, vou manter o valor em 100% aqui, senão não vai funcionar, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma variável para myIndex também, myIndex igual index menos adjust, ok? E aqui eu vou colocar assim, ó, value, meu valor, dividido pela quantidade de camadas. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma camada, né? Estou ignorando essas duas, dividido por 1 dá 100, vezes o index, que é 1 também, que é o myIndex, eu vou ter o valor 100 no final. Mas conforme eu vou duplicando, e aqui eu vou colocar um número um pouquinho maior, vou colocar tipo 100 aqui, para eu duplicar menos vezes. Eu vou começar com o valor inicial mais embaixo aqui, tá? Conforme eu vou duplicando isso, olha só, ele vai criando um degradê perfeito entre a cor que está no fio, vou deixar essa corzinha aqui, e a cor original. Tá vendo que legal? É um degradê perfeito. Ele vai distribuindo ao longo do caminho, certo? E daí, se eu pegar esse carinha aqui e reduzir um pouquinho, o efeito vai ficando mais semelhante àquele que eu havia criado, que é esse carinha aqui. E aí, deu para entender bem certinho como é que funciona o index? Talvez demore um pouco para você digerir essas informações, ou talvez você já tenha pego direto, não importa. Eu demorei bastante tempo para entender o index, eu vi as pessoas usando, mas assim, até entrar na minha cabeça demorou. Tanto que você viu aqui que não foi assim uma coisa tão tranquila e natural para eu recriar um efeito que eu tinha acabado de criar. Por quê? Porque você sempre tem que ficar pensando, pô, qual que é o efeito que eu quero? Como que eu vou multiplicar isso? E esse tipo de coisa que você vai ter que fazer. E você vai fazer isso experimentando. Você faz, vai duplicando as camadas e vendo o efeito. Poxa, será que eu tenho que somar ao tempo ou multiplicar ao tempo? Não sei, experimenta. Conforme você vai experimentando, você vai aprendendo. Espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de material, considere seguir meu perfil aqui no YouTube, Instagram, TikTok, até LinkedIn. Eu estou compartilhando algumas coisas bem interessantes, tá bom? Então, procura lá Tio Dead Frog. Curta esse vídeo e um grande abraço. Bye, bye!